Mas vamos falar primeiro do Atlético Paranaense, que garantiu a sua vaga antes ao eliminar o Palmeiras com um empate por 2-2 aqui em São Paulo, na casa Alviverde. E para falar sobre o Furacão com a gente, temos ela, jornalista que acompanha o dia a dia do Furacão. Nos encontramos em Montevidéu, inclusive lá no Uruguai, quando o Furacão estava na final da Conmebol Sul-Americana para encarar o Red Bull Bragantino. Foi campeão com aquele gol inesquecível para o torcedor do Nicão, que hoje é jogador do São Paulo, mas foi peça fundamental naquela conquista. E agora o Furacão, finalista da Sul-Americana no ano, finalista da Conmebol Libertadores no ano seguinte. Que momento, Monique Vilela, seja bem-vindo ao nosso show da Conmebol Libertadores. Oi, Marcelo. Oi, Yara. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no show da Libertadores. Que momento! 17 anos depois de uma final de Conmebol Libertadores, o Atlético volta a essa decisão tão importante. Em 2005 foi finalista junto com o São Paulo, acabou perdendo o título. E ano passado, de campeão da Sul-Americana, agora para a decisão da Conmebol Libertadores. Então, assim, é uma semana especial para o Atlético Paranaense, se dá para se dizer. Inegável, tá todo mundo de ressaca aqui ainda de uma semifinal que saiu do 2-0 e foi para o 2-2, com o Pablo balançando as redes, com o Davi Terans marcando um golaço. Hoje teve representação no CT do Caju. O Felipão, né, aquele paizão de todos, diante de uma classificação à final da Conmebol Libertadores, deu 2 dias de folga para a galera, não economizou, né, na bondade aí para os meninos, para os atletas, e hoje só que o Atlético Paranaense voltou a pensar em calendário. Enfim, foram 2 dias de descanso, de comemoração e de um feito histórico de novo para o Atlético Paranaense, né? Em toda a história do clube, é uma segunda vez em que o Atlético Paranaense chega a uma decisão de Conmebol Libertadores. E coincidências da vida, né? Em 2005, o Fernandinho ainda era jogador do Atlético Paranaense, ainda surgindo para o futebol, e agora, na volta dele ao futebol brasileiro, depois de uma carreira extremamente consolidada na Europa, ele está de novo numa decisão de Libertadores. Sendo o cara experiente que vai passar o bastão para o jovem da vez, que é o Vitor Roque, que está em choque, fazendo gol, dando assistência, sendo fundamental na campanha do Furacão nesta Conmebol Libertadores. A Monique falou que o Filipão liberou 2 dias de folga, sextou, então tá bom lá no time do Atlético Paranaense, todo mundo animado. E o Filipão, que é o senhor Conmebol Libertadores, 4ª final dele da principal competição do continente, Yara. E é aquele cara que sabe ter o elenco nas mãos, porque quando ganha, aí dá 2 dias, aí o treinador tem o elenco. Porque, vocês fizeram o papel, eu tô retribuindo como posso, o Turra teve ali, inclusive, falar, né, a gente teve a chance de se conhecer pessoalmente ali rapidinho, né, Monique, na zona mista, naquela correria, exatamente no momento em que se passava o Turra, o Fernandinho chegando por ali também, o Pablo concedendo entrevista, e o que me chamou a atenção foi quando o Turra chega por ali e o Turra fala muito quanto tempo ele já está à frente ali do Atlético Paranaense, né, assim, de toda a comissão, porque o Felipão, ele é o treinador, mas a gente sabe que quem tá ali no dia a dia mesmo, organizando os jogadores, é o Turra, e ele fala muito desse trabalho de Felipão, e como isso é um mérito, como isso é uma coisa de equipe. Ele fala, o Filipão tá agora ali nos camarotes, tá chorando, porque ele sabe o quanto é importante. Um treinador pentacampeão, Monique, quando tá chorando, ele tava ali, né, querendo numa situação que ele não gostaria. O Filipão, ele já ganhou a torcida do Atlético Paranaense nesse pouco tempo que tá por aí? Não só ganhou, como já tem até música, já virou ídolo da torcida atleticana. O Felipão tá aí há 4 meses no comando do Atlético Paranaense e já escreveu, né, um capítulo bem singular na história do clube. Ele que veio para ser diretor técnico / treinador, tá na reta final dele de carreira como treinador. Ele mesmo já disse isso, final do ano ele, né, se aposenta, pendura a prancheta, assim dá para se dizer. Foi o que ele falou, mas, né, enfim, temos que aguardar. E se realmente for isso, e ele conquistar um título de Conmebol Libertadores num último ano de carreira dele, vai ser super épico, né? Mas, enfim, vamos esperar o final do ano para ver se realmente o Felipão vai cumprir com o que ele falou em algumas entrevistas. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que é uma relação muito peculiar dessa comissão técnica do Atlético Paranaense, do Felipão com o Paulo Turra, com o Carlos Pracidelli, que são aí os 2 auxiliares, né, dele, do Felipão, e ainda o Wesley Carvalho, que é um auxiliar da casa, que também compõe essa comissão mais fechada do Felipão.
E lembrando, gente, eu até perguntei pro Paulo Turra na entrevista coletiva, ainda na sala de imprensa, não na zona mista, sobre essa simbiose com o Felipão, e ele chegou a lacrimejar na hora que ele começou a falar do Felipão. E ele fez questão de lembrar do Murtosa também, né, que deixou essa comissão técnica do Felipão recentemente, há alguns anos, enfim, para tratar da saúde, e o próprio Paulo Turra que incorporou essa comissão técnica do Felipão. E é algo que está dando muito certo, porque são peças que se encaixam. É um Felipão com seu jeito peculiar de trabalhar, que a gente conhece, um campeão do mundo e um senhor Libertadores da América. É um Carlos Pracidelli, fiel escudeiro do Felipão, que também está há anos com ele, que sabe o que o Felipão quer e eles pensam juntos. E aí encaixou nessa comissão técnica o Paulo Turra, que muita gente até se surpreendeu com o Turra à beira do gramado, mas o Turra, ele já é um treinador. Ele tem a sua licença pró, ele já comandou vários clubes antes de incorporar a comissão técnica do Felipão, e ele optou por esse estágio na vida dele, de ser um auxiliar do Felipão, porque ele sabe da importância de se estar ao lado de um campeão do mundo e de um campeoníssimo de Conmebol Libertadores. Então foi uma escolha, uma decisão na carreira do Paulo Turra de trabalhar junto com o Felipão, estar ao lado do Felipão. Dá para dizer sim que quando o time é comandado dentro de campo é Felipão / Paulo Turra, porque o Turra ele está ali diretamente ligado com o Felipão, toma decisões, a comissão técnica toma decisões em conjunto. E o que a gente viu terça-feira lá no estádio do Palmeiras foi pura e simplesmente reflexo do trabalho diário do Felipão com a sua comissão técnica. O Paulo Turra sabia o que fazer de acordo com o que o Felipão pensa e, claro, também com as diretrizes dele ali à beira do gramado. Eles sabiam o que arquitetar, a gente sempre fala que brinca, né, que o Felipão sempre tem um plano, né, para alguma partida e para alguma decisão, e ele aplicou esse plano do Felipão. Eu estava pertinho do Felipão, lá no 6º andar do estádio do Palmeiras, e eu ouvi os gritos do Felipão ao final do jogo, comemorando, né, gritando mais uma final, chegamos, extravasou de verdade. O Felipão, no alto dos seus 73 anos, parece um menino ainda quando se trata de decisão e de emoção. E eu posso dizer para vocês que realmente é algo bem singular na carreira do Felipão, né, que a gente não precisa nem dizer tudo que ele já passou na vida, e junto com essa comissão técnica ele está conduzindo aí uma ambição do Atlético Paranaense, que era de chegar novamente a uma final de Conmebol Libertadores. O Felipão, senhor Conmebol Libertadores, já falou inclusive da emoção que ele sente nesse momento da vida dele, nesse momento da carreira dele, pessoal e profissional, de estar podendo chegar a uma decisão de Conmebol Libertadores. Realmente é o que a Monique falou, se carimbar com o título seria realmente super épico. Acho que esse é o adjetivo que dá pra gente colocar aqui, não é nenhum exagero. Monique Vilela, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui com a gente no show da Conmebol Libertadores. Foi um prazer ter você com a gente e espero que você esteja lá em Guayaquil para ver essa história de perto. Estaremos sim, lá em Guayaquil, chegaremos bem antes até que Atlético Paranaense, que Flamengo, enfim, a gente vai acompanhar de perto aí esse momento decisivo. Você já sabe decisivo. Que dia que o Atlético chega? Que dia que eles vão? Ao que tudo indica pelo cronograma, na quarta, o jogo é no dia 29, né? Quarta-feira as delegações chegam por lá, para treinamentos quinta e sexta. Então, segunda-feira a gente já parte para Guayaquil, que é longinho, mas a gente chega, viu? Demora, mas a gente chega. Vai dar tudo certo. Obrigada pela sua participação, por sempre, né, tirar um tempinho do seu dia para bater um papo aqui com a gente. Gratidão. Bom demais a Monique Vilela, realmente craque das reportagens, sabe tudo do Atlético Paranaense, segue cada passo do Furacão. Quem também segue tudo do Furacão, a gente já vai ter mais convidado para falar do Atlético Paranaense na sequência aqui do nosso show da Conmebol Libertadores. Mas antes, Yara Fantoni, quero saber de você, desse momento do Felipão, porque assim, eu estava pensando outro dia, quando estava fazendo spaces aqui no Twitter da @LibertadoresBR, que é um bate-papo de áudio em voz, em janeiro deste ano, Yara Fantoni, Dorival Júnior e Luiz Felipe Scolari estavam sem clube. Eles não estavam trabalhando, nem o Felipão, nem o Dorival. O Dorival tinha feito um trabalho no Atlético Paranaense lá atrás, e ele ficou um longo tempo sem pegar nenhuma equipe por conta de um problema familiar, pessoal, particular de saúde. Depois de um longo tempo voltou a trabalhar no Ceará, e aí o bom trabalho no Ceará no início da Conmebol Sul-Americana despertou a atenção do Flamengo, que na troca do comando técnico do Paulo Souza por ele, escolhe o Dorival, e aí ele faz o que faz, que é um absurdo. No lado do Felipão, ele tinha dirigido o Grêmio, depois de sair do Grêmio, também estava tranquilo ali, sem trabalhar, e aí o Atlético Paranaense
Alberto Valentim, Fábio Carille, 3 técnicos na mesma competição, que não é algo inédito, mas é algo que chama a atenção. E aí o Felipão faz o que faz no Atlético Paranaense. Então se alguém chegasse em janeiro, falasse assim, ó, em outubro, final da Conmebol Libertadores, Dorival e o Felipão vão ser os técnicos dos times finalistas. Quem acreditaria nisso? Ninguém. Sendo já certeira na resposta, e eu falo muito, né, que é a volta do treinador raiz ao futebol brasileiro. A gente falou muito, né, principalmente devido ao sucesso do Abel Ferreira, sobre os gringos no futebol brasileiro, sobre o bom desempenho, e aí, de repente, a gente tem o Dorival fazendo aquele feijão com arroz, ou melhor, a feijoada completa, como alguns torcedores gostam de dizer, e o Felipão também, né, fazendo história pelo lado do Atlético Paranaense. E esse duelo promete, porque são duelos de 2 caras muito experientes, né? A gente sabe que, de um lado, a gente tem um Flamengo que é favorito, a gente não pode descartar isso, pelo elenco, por tudo que tem. Mas, assim, eu zapeava, assim, né, na internet e acompanhei, acho que não sei que dia que foi postado aqui nas nossas redes da Conmebol, uma entrevista do nosso querido Márcio Porto com o Pablo. E a resposta do Pablo é: como você vê o time para essa disputa? E o Pablo fala: pronto. Ele é certeiro, pronto. Então eu acho que o Atlético Paranaense está pronto, e esse duelo dos vovôs do futebol, né, dos treinadores raízes, vai trazer fortes emoções pra gente. Quem também vai falar com a gente aqui no show da Conmebol Libertadores sobre o Atlético Paranaense, Robson Lazari, da Rádio Transamérica, também acompanha o dia a dia do Furacão. Robson, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso show da Conmebol Libertadores. Queria te passar a pergunta dessa resenha que a gente está tendo. Qual que é a mudança que você vê mais importante que o Felipão fez em relação às antigas comissões técnicas do Carille e também do Alberto Valentim para o time chegar onde está hoje? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo, um prazer estar participando. Também um abraço também para a Yara, para quem está acompanhando aqui essa live da Conmebol Libertadores. Olha só, o Felipão, com toda a experiência, com toda a trajetória super vitoriosa que ele tem na história do futebol, ele chegou ali num cenário meio de terra arrasada, assim, porque esse ano é o ano de maior investimento da história do Atlético Paranaense, são mais de 70 milhões de reais em contratações, e o projeto da diretoria é que o time chegasse forte na Conmebol Libertadores. E depois daquele 5-0 sofrido contra o The Strongest lá na Bolívia, a situação no grupo era horrível. O time era o lanterna, demitiu o segundo técnico do ano com só 21 dias de trabalho, que foi o Fábio Carille. Antes já tinha saído o Alberto Valentim, que fez só a estreia contra o Caracas lá na Venezuela, um empate. Então era um momento muito ruim. Faltavam 2 partidas, as 2 em casa, esse era o handicap favorável, e o Atlético tinha que vencer. Com o Felipão, conseguiu 2 vitórias contra o Libertad e contra o Caracas, se garantiu mesmo que em segundo lugar do grupo, ali por uma diferença de gols com o Libertad, e a partir das oitavas de final, com o trabalho do Felipão já um pouco mais consolidado, aí o time começou a jogar de uma maneira muito mais consistente. É um estilo ali do Felipão. Não tem um futebol vistoso, como por exemplo é o do Flamengo, mas é um time muito efetivo no que busca fazer, e assim, em 33 jogos com o Felipão, tem apenas 5 derrotas, sendo que 3 foram no Brasileirão, quando o time ou mesclado ou alternativo foi escalado, porque a prioridade em muitos momentos aí no Atlético Paranaense é a Libertadores, a Conmebol Libertadores, e também vinha sendo anteriormente, antes de sair nas quartas de final, a Copa do Brasil. Agora, eu diria que o Felipão também contou com algumas peças que os outros treinadores não tiveram. Os reforços foram chegando aos poucos, foram sendo integrados ou lá no começo com um pouco mais tempo de time, caso do Coelho, do Canóbio, esses 2 jogadores que foram contratados esse ano. O Vitor Roque estreou na Libertadores nas oitavas de final, e com 1 minuto em campo ele marcou um gol no primeiro jogo das oitavas contra o Libertad, e de lá para cá, ou com gol ou com assistência, ele apareceu em todas as fases aí da competição. Então o Felipão passou a ter bem mais opções também que os outros treinadores. Eles não tiveram essa oportunidade, mas o trabalho deles, sem dúvida alguma, é espetacular à frente do Furacão. Números contundentes de um time que volta à final da Conmebol Libertadores depois de 17 anos, foi vice-campeão em 2005 e agora tenta conquistar pela primeira vez a glória eterna, Yara Fantoni. Eu queria falar com o Robson, boa tarde aí para você.
A gente sabe que o Pablo entrou na partida da volta, um gol, uma assistência e mudou a história do jogo. O Pablo, ele saiu do São Paulo numa situação não tão bacana para ele, né? A gente sabia da prioridade que ele tinha de ir para Curitiba, pelos negócios, pela família. Eu queria entender um pouco como que foi a volta do Pablo em relação ao torcedor. Como que o torcedor recebeu o Pablo? Porque quando a gente para ele na zona mista, aqui no Allianz Parque, a gente pergunta, ele fala, eu não quero falar sobre volta por cima, mas eu tô muito feliz. Então você vê que ele tinha alguma coisa ainda a se provar, a mostrar que veio. Como que é essa relação torcedor do Furacão, Pablo e o desempenho dele na equipe? Olha, não é uma relação nessa temporada específica, viu, Yara? Não é uma relação assim muito amorosa o tempo inteiro. Claro que boa parte do torcedor tem aquela memória do Pablo de 2018. O Pablo de 2018 foi o melhor jogador na Copa Sul-Americana, ao lado do Nicão naquele momento, melhor jogador do primeiro título do Furacão na Copa Sul-Americana. Os dois foram os artilheiros da competição, cada um com 5 gols, e o Atlético levantou a primeira taça internacional da história do clube. Logo em seguida, ele foi vendido para o São Paulo e ficou 3 anos ausente. Ele mesmo, na chegada, na volta aqui a Curitiba, falou que ele pediu para voltar ao Atlético, quando teve essa oportunidade ainda durante o ano passado, já não estava tendo mais oportunidades no São Paulo, sabia que teria que fazer ali um acordo, uma negociação para sair do clube paulista, mas ele tem um relacionamento aberto e franco com o presidente Mário Celso Petralha, e ele solicitou a volta dele aqui para o Furacão, e o Atlético atendeu sabendo que poderia resgatar aquele Pablo lá de trás. Essa temporada atual não tem sido muito fácil. Ele sofreu muito com lesões, o Felipão, daí é uma questão de opinião, até apostou nele em alguns momentos onde o Vitor Roque já pedia passagem, e isso acabou fazendo com que o garoto ele demorasse um pouquinho a mais, mas acho que até um cuidado natural de um treinador tão experiente do Felipão, com um menino de 17 anos. E aí, esse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, e até a rodada anterior do Brasileirão contra o Fluminense, quando o Atlético Paranaense jogou com um time reserva, ali o Pablo encerrou um jejum de mais de 3 meses sem marcar um gol. Marcou contra o Fluminense, mesmo sabendo que ficaria no banco no jogo decisivo no Allianz na última terça, ele entrou e foi fundamental. E com algo que muita gente pedia faz tempo: Vitor Roque e Pablo juntos. Teve até a combinação ali do primeiro gol. Bola do Fernandinho pro Vitinho, Vitinho bateu cruzado, o Vitor Roque ajeitou e o Pablo marcou o gol naquele momento do 2-1. Depois o Pablo deu a assistência pro Terans fazer o 2-2. Para ele, sem dúvida, até por tudo que aconteceu com a camisa do São Paulo e mesmo pelo que ele já passou nessa temporada, com altos e baixos e muitas lesões, com certeza foi uma redenção. E para essa final, ele chega bem mais forte do que estava anteriormente, viu? Grande momento do Pablo, sem dúvida nenhuma, no Atlético Paranaense, com esse gol e assistência. Teve até um story que o Vitor Bueno publicou do lado do Pablo, escrevendo assim: o mundo gira. Se gira. Pois é, as coisas mudam de um dia para o outro, futebol é dinâmico por isso. Robson Lazari, da Rádio Transamérica, obrigado pela tua participação aqui no show da Comebol Libertadores, viu? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Só não vou deixar passar, hein, porque vocês perguntaram para a Monique se ela vai estar em Guayaquil. Eu tô feliz demais, porque faz aí meia hora que eu recebi a confirmação, meu bilhete, tá tudo certo. Então também vou estar acompanhando essa final em loco. Estava cobrindo a final da Sul-Americana em 2018, tanto lá em Barranquilha como aqui em Curitiba, ano passado em Montevidéu, e agora vou estar em Guayaquil. Não quero entregar a minha idade, mas eu estava também na final de 2005 contra o São Paulo, já trabalhando. Então, estou cobrindo bastante aí esses jogos decisivos e estou bem feliz por isso. Parabéns pro Robson. E a gente, como jornalista, Robson, a gente sabe o quanto é gostoso e o quanto é o reconhecimento de um trabalho quando a gente recebe aquela ligação, aquele e-mail: olha, passagens emitidas, tá tudo aprovado e você vai para uma cobertura. Então, isso é o ápice do nosso trabalho, é quando a gente vê que toda a jornada do ano valeu a pena, que a gente fez um bom trabalho, é a consagração. Então, parabéns pelo seu trabalho e a gente se encontra em Guayaquil. Que legal. Com certeza, estaremos todos lá. Valeu, um abraço a todos. Valeu.